Precisamos primeiro compreender que casamento é algo da vontade de Deus. Deus estabeleceu o casamento. E Deus estabeleceu o casamento com um propósito. O propósito do casamento não é a nossa felicidade. O propósito do casamento, basicamente lá em Gênesis, ele é resumido em 3 assuntos teológicos, mas muito importantes de compreensão, que é mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Ou seja, o casamento é uma base para uma experiência espiritual, e até é curioso nós entendermos isso por conta do quê? A palavra de Deus nos revela um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 pessoas, mas um Deus, uma divindade. E o casamento revela-nos esse Deus de uma forma muito didática, porque o casamento é um homem e uma mulher que se unem e se tornam um. E muito da sociedade, da falta e da pobreza do conhecimento de Deus é por conta de famílias destroçadas, da unidade quebrada. O casamento ele é didático nesse sentido, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, que é uma ilustração do evangelho, o casamento. Então, o casamento ele foi criado por Deus, ele foi criado por um propósito. Esse propósito fala-nos a respeito da espiritualidade, do relacionamento nosso com Deus, fala a respeito da nossa responsabilidade social. A sociedade, ela é filha do casamento, e isso é muito curioso e interessante, por exemplo. Por isso que é um grande suicídio histórico. A sociedade querer, de alguma forma, legislar sobre o casamento. Porque o casamento antecede a sociedade. Uau. A sociedade é produto do casamento. O casamento vem antes da sociedade. A família é o núcleo mais primevo da subsistência humana, da sobrevivência humana na Terra. Portanto, a família ela é como uma base que sustenta a sociedade. E quando a família está colapsada, a sociedade é afetada. E você consegue perceber isso claramente, enfim, como pastor, e você, talvez até que não seja crente, não crê nada do que eu estou falando, eu te respeito super por isso, enfim, pode diagnosticar isso claramente. Claramente. Por exemplo, sei lá, você olha para o próprio Freud. Freud falava sobre o amor fundamental, que era o amor paternal, proveniente da família. Esse amor fundamental na psicanálise hoje foi meio que manipulado ali para tentar, de alguma forma, adequar as famílias alternativas. Porém, a história, a psicanálise pura e tantos outros assuntos sociais, a sociologia demonstra a fundamentalidade da família para a sociedade. O casamento, então, ele tem um mandato espiritual, ele tem um mandato social e ele tem um mandato cultural. Cultural em qual aspecto? Que a família ela é responsável por imprimir cultura. A família é responsável por imprimir modo de viver. A família ela deve deixar uma herança, um legado para as próximas gerações que estabelece uma cultura, valores, princípios no qual norteia a sociedade. Isso a gente percebe claramente. Por exemplo, hoje, na terceirização da educação que muitos pais submetem seus filhos, e até entendo as dificuldades, enfim, sociais que acabam acarretando nisso, faz com que os filhos sejam empobrecidos de legado. E aí você começa a enxergar uma sociedade órfã, que não tem origem, não tem ancestralidade, porque não tem família. Porque a família dele é o cara que ele acompanha no YouTube, a família dele é um amigo da escola, é o professor de karatê, é o professor de judô, é o professor de inglês, enfim, e nada contra isso. Porém, a família, ela recebeu de Deus essa responsabilidade de formar culturas, de formar valores e princípios de uma sociedade. Muito bom. Por esse motivo, a gente precisa compreender, então, a fundamentalidade da família. A partir disso, a gente começa a compreender algumas coisas a respeito de sexo antes do casamento, namoro, bababá e tudo mais. Por conta do quê? Por conta de que o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus não é o namoro. O namoro é uma experiência da irresponsabilidade do homem ao brincar de família. O que é o namoro senão uma brincadeira de família sem compromisso? Com isso, eu não estou ignorando o fato de que vivemos em uma cultura onde devemos namorar. Você precisa conhecer antes, né? Pra ver os defeitos, principalmente. A nossa cultura
caída, depravada, enfim, ela nos encurrala em algumas coisas que são, digamos assim, não era o projeto original, mas tem que ser vivido. Um caso desses é o divórcio. Deus não criou o casamento para o divórcio. O casamento é para a vida toda. Agora, como uma mulher vai submeter a um marido que agride ela? Ela tem que divorciar e tem que separar. E, enfim, inclusive Malaquias, Deus fala que ele odeia o homem violento e, portanto, a mulher não tem que amar o homem violento e submeter a isso como achando que é uma obrigação religiosa, espiritual ou algo do tipo. E aí entra o namoro também, né? Você namorando uma pessoa, você já consegue ver, opa, Exatamente. tá dando sinal, e aí você já tem como se recuar, né? Justamente por conta dessa... tem o pensador Bauman, né? Ele fala sobre a sociedade líquida, né? E os relacionamentos líquidos, enfim. E os relacionamentos sendo líquidos, o namoro, de certa forma, é uma proteção para tentar, de alguma forma, solidificar o relacionamento. Agora, não é o projeto original. Por isso você não vai encontrar na Bíblia. Porque o projeto original de Deus é qual? Casamento, família. Essa é a vontade de Deus. E aí o que acontece? Quando a gente usa o paliativo, que é o namoro, para ser o definitivo, a gente zica todo o rolê. A gente confunde tudo. Por conta do quê? Por conta de que a gente começa a ter uma experiência pseudo-conjugal, mas que não tem a responsabilidade conjugal. Caramba, muito bom. E aí isso afeta muito a vida humana. Precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que, por exemplo, o corpo é sagrado. O corpo é sagrado. Nós somos templo. E isso é muito sério. Por que que a Bíblia reprova a sexualidade fora, extraconjugal? Isso é importante, né? Porque a gente dá uma ênfase muito grande na relação pré-conjugal. Mas a Bíblia, na verdade, reprova a relação extraconjugal. Por conta do quê? Por conta de que o corpo é sagrado. E quando nós damos aquilo que é sagrado para os porcos, eles não sabem lidar com essas pérolas, eles pisoteiam. E aquelas pessoas que de alguma forma banalizam a sua sexualidade, se envolvendo e se entregando para os outros, não estão apenas ofendendo ao Criador, mas elas estão propriamente se mutilando. Mutilando a sua alma, mutilando as suas emoções, mutilando o seu corpo, amargando memórias e lembranças que vão acarretar em toda uma vida futura de arrependimentos, de comparações, de diversas situações que vão levar você, talvez, a uma vida amorosa infeliz. Então, precisamos entender que, sobretudo, eu acho que essa é uma das coisas da teologia que eu mais amo, que é a teologia própria, o nome, que é o estudo do próprio Deus. É interessante porque o crente, em grande parte, ele quer falar sobre demônio, anjo, não sei o que, enfim, mas não conhece Deus. Quem que é Deus? E aí, por exemplo, a gente tem muita dificuldade na geração de evangélicos hoje de compreender a Trindade. De compreender os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Por quê? Porque a plataforma de toda a teologia, ela precisa estar sobre esse alicerce de quem Deus é. Quem Deus é? Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é eterno, Deus é autossuficiente, autoexistente, enfim, e por aí vai. Atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E a partir dessa plataforma, a gente começa a ter umas noções. Como assim? Peraí, se Deus é amor e ele criou a família, então quer dizer que a família é uma manifestação do amor dele sobre a minha vida. Não é um capricho divino querendo manipular e cercear a nossa liberdade. Mas é um favor de um Deus amoroso que sabe o melhor para a sua criação e a encaminha para usufruir daquilo que é melhor. E na nossa teimosia, nós pensamos que somos melhores do que Deus, e essa é a tentação de Eva e Adão lá no Jardim do Éden, e julgamos que sabemos o que é melhor para nós, e Deus não sabe muito bem o que é melhor para nós, e acabamos pecando contra Deus e ferindo a nossa própria história. Então, o maior prejudicado, sem sombra de dúvida, e isso é muito importante que saibamos, o maior prejudicado em desobedecermos a Deus, em ferirmos a sacralidade do corpo, por exemplo, no sexo, em banalizarmos as relações humanas de afeto e amor, vivendo namoros banalizados, vivendo uma passação, enfim, de namorado e de namorada, enfim, o maior ferido e machucado disso tudo
É você mesmo. É você. Deus não perdeu glória por causa disso. Não mesmo. Deus não deixou de ser mais santo por causa disso. Deus é santo, santo, santo. É dele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente, é autoexistente. Ele é antes do princípio. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, dá-nos essa lição fundamental para toda a teologia. Que é qual? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que esse versículo fundamentalmente nos fala? De que Deus é antes de todas as coisas, ou seja, ele não precisa de todas as coisas. Ele não precisa de mim, não precisa do dinheiro, não precisa desse podcast, ele não precisa de você, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ele não precisa que você não transe antes do casamento, ele não precisa que você não namore. Agora, nós precisamos de Deus, porque nós viemos dele. E precisando de Deus, somos como um broto tirado de uma terra que precisa ser plantada. Muito e se bom. não for plantada, não vai germinar, não vai frutificar, não vai viver o potencial que a vida sugere que nós temos. E aí, gostou desse conteúdo? Não esquece que tem mais um monte de coisa aqui pra você assistir, hein? Então deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você ama e também com as que você não ama, porque elas precisam ouvir essa mensagem. E é isso, a gente se vê todo dia aqui no canal, tem conteúdo novo pra você.